Capítulo 3, parte 2. Por que a Bíblia diz para não nos preocuparmos? Não é uma sugestão quando Deus nos diz na Bíblia para não nos preocuparmos. É uma ordem. A preocupação ou ansiedade é mencionada especificamente 25 vezes no Novo Testamento como algo que deve ser evitado. As palavras mais usadas para preocupação e ansiedade no Novo Testamento originam-se da palavra grega merizoi, que significa estar dividido, ser arrastado em direções opostas, sufocar. De fato, talvez usemos a ansiedade ao redor de nossos pescoços. Na parábola do semeador, Jesus nos conta que a semente que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com cuidados, riquezas e deleites da vida. Lucas, capítulo 8, versículo 14. ênfase minha. Essas pessoas aceitaram a palavra de Deus, mas como disse Jesus, não dão fruto com perfeição. Cristãos amarrados à preocupação, germinados em solo espinhoso e que respiram espiritualmente com dificuldade conseguem sobreviver, mas nunca florescem de verdade. A palavra do inglês antigo para preocupação significa roer. A semelhança de um cão com um osso, aquele que se preocupa mastiga o seu problema durante o dia todo. Jesus nos advertiu especificamente contra esse tipo de ansiedade crônica quando disse: "Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos e preocupados quanto à vossa vida." Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por que a Bíblia é tão inflexível quanto a evitar o medo e a preocupação? Porque Deus sabe que a preocupação coloca em curto-circuito nosso relacionamento com Ele. A preocupação fixa nossos olhos na situação em vez de fixá-los no Salvador. Funciona como a densa névoa de Londres, o tipo de névoa que é lendária. Ora, não seria uma história de Sherlock Holmes se não houvesse a névoa para ocultar o bandido e permitir a fuga. Densa como sopa de ervilha, descrevem os londrinos. Dizem que não é possível enxergar a mão que está diante do rosto. No entanto, embora a névoa da natureza possa parecer densa e quase sólida, os cientistas dizem que um nevoeiro capaz de cobrir 7 quarteirões de uma cidade é composto por menos de um copo d'água. Dividida em bilhões de gotículas, ela não tem muita substância. Não obstante, tem poder para paralisar uma cidade inteira. A ansiedade também é assim. Nossa mente dispersa o problema em bilhões de gotículas de medo, ocultando a face de Deus. Levar nossa ansiedade ao Senhor é a última coisa que pensamos quando estamos espiritualmente envoltos na névoa. Apenas o Filho tem o poder de dispersá-la. Sem Ele, um medo conduz a outro, e nossas vidas se reduzem a um doloroso rastejar. Preocupação como um modo de vida. Em seu livro Bring Back the Joy, Sheila Walsh escreve sobre um grupo de mulheres com quem conversou sobre o medo e o lugar ocupado por ele em nossas vidas. Uma mulher disse: "O medo é o que me mantém. Sem ele, sou como um suéter, eu desfiaria." Todas as mulheres riram, escreveu Sheila, mas sabíamos que havia alguma verdade em suas palavras. O medo era parte da estrutura de sua vida, e ela tinha medo, essa palavra de novo, do que a sustentaria caso ela o perdesse. A preocupação pode se tornar um hábito, e não é fácil livrar-se dela. Às vezes, ela realmente parece funcionar. Podemos parecer um pouco neuróticas, mas nossas crianças nunca se machucam. Não as deixamos subir em nada que seja mais alto do que o sofá. Nossos maridos sempre usam cuecas limpas e recém-passadas. Em caso de acidente, os paramédicos saberão que eles têm esposas que lhes tratam bem. Não saímos muito, mas nossas casas brilham com tanta limpeza.
Gostaríamos de convidar mais pessoas para uma visita, mas e se disserem não? E se disserem sim? Infelizmente, a ideia de que a preocupação nos ajuda de fato é somente ilusão. É uma perigosa ilusão. A preocupação não evita que coisas ruins aconteçam. Na verdade, ela nos impede de ter a vida abundante que Deus deseja. Em vez de nos ajudar a resolver os problemas da vida, a ansiedade cria outros, inclusive uma tendência à introspecção doentia. Para muitas de nós, as preocupações são como os salgadinhos industrializados. É impossível comer um só. O Dr. Hallowell conta que uma paciente assim descreveu sua preocupação. É como um vento frio que atinge uma janela. Em segundos, estou lutando contra uma rede de perigos, de pormenores intrincados. Você não é capaz de acreditar como rapidamente vou de uma preocupação a uma soma confusa delas. Minha amiga Penny concorda. Estou sentada no sofá quando de repente um de meus pensamentos adquire vida. Logo depois, ela se vê chorando e aos soluços. Em questão de segundos, meus filhos morreram, meu marido se divorciou de mim e eu estou vivendo nas ruas. O Dr. Hallowell diz que a imaginação das pessoas ansiosas é muito fértil. Em vez de se basearem em fatos, elas permitem que sua preocupação se alinhe à outra, até o efeito dominó começar. Um medo se move e toca o seguinte, e assim por diante. Essa é a razão porque a verdade pode ser um antídoto poderoso contra a preocupação. Compreenda os fatos, sugere o Dr. Hallowell, pois uma boa parte da preocupação nociva se baseia no exagero ou na desinformação. Preocupação nociva é realmente uma representação, mas é verdadeira para mim. Já passei pelos efeitos de sua má digestão muitas vezes. Incontrolada, a preocupação se infiltra nos pensamentos, contaminando nossa alegria e nos convencendo de desistir das soluções antes mesmo de tentar. Assim como o burrinho do desenho animado Ursinho Puff, permitimos que nossa vida seja consumida pelo negativismo. Para quê? Nunca vai dar certo. Em vez de esperar pelo melhor, aceitamos o pior. Assim, não ficamos tão surpresas quando o pior acontece. Que modo terrível de viver! Não foi por acaso que Jesus nos ordenou para colocarmos de lado nossas preocupações, para não temermos. Preocupação nociva versus preocupação natural. Não confunda. Quando Jesus nos disse para não nos preocuparmos, não estava nos pedindo para vivermos em um conto de fadas disfarçado. Ele não disse que não havia nada para nos inquietar. A verdade é que vivemos rodeados de oportunidades para ter medo, ansiedade e preocupação. Considerando que o mundo está cheio de lutas e de dor, enfrentamos inquietude todos os dias. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e também com as que não são tão boas. Problemas de verdade acontecem principalmente no dia a dia. As pessoas não agem como deveriam, os relacionamentos balançam e fracassam às vezes. A dor é potencial em nossas vidas e há certas coisas que requerem interesse e atitude de nossa parte. Jesus sabia disso melhor do que ninguém. Ele passou a maior parte de sua vida sendo fustigado e perseguido por inimigos. Então, por que ele disse para não nos preocuparmos? Cristo sabia que uma vida cheia de temor não deixa muito espaço para a fé. E sem fé, nem agradamos a Deus, nem nos aproximamos, a fim de obter o conforto e a orientação de que precisamos para enfrentar os cuidados e afazeres da vida. Então, qual a diferença entre a preocupação natural e a preocupação nociva? Aqui estão algumas coisas que descobri durante a minha batalha contra o medo. Preocupação natural envolve perigo verdadeiro. Preocupação nociva geralmente não tem fundamento. Preocupação natural é específica, uma coisa. Preocupação nociva é genérica, se desdobra em muitas coisas. Preocupação natural dedica-se ao problema. Preocupação nociva traz obsessão pelo problema. Preocupação natural resolve os problemas.
Preocupação nociva. Cria mais problemas. Preocupação natural. Busca a resposta em Deus. Preocupação nociva. Busca respostas em si mesmo ou em outras pessoas. O pastor e professor Gary Gilley resume a diferença desse modo. A preocupação nociva permite que os problemas e aflições fiquem entre nós e o coração de Deus. É a visão de que Deus perdeu o controle da situação e não podemos confiar nele. A preocupação natural nos leva a ficar mais perto do coração de Deus e a depender e confiar nele completamente. A preocupação natural nos aproxima de Deus. A preocupação nociva nos afasta dele. Penso que essa distinção é especialmente útil para aqueles que tendem a espiritualizar a preocupação. Dizem que é nossa obrigação nos martirizarmos com as coisas, tais como o estado do mundo, nossas finanças, nosso futuro. Oswald Chambers, em My Utmost for His Highest, trata do assunto desta forma. Exagero sempre termina em pecado. Imaginamos que um pouco de ansiedade e preocupação são um sinal de inteligência. Na verdade, são mais uma indicação de que somos pecadores. A inquietação surge da nossa determinação em resolver tudo sozinhos. Nosso Senhor nunca esteve ansioso e preocupado, porque Ele não estava disposto a concretizar seus próprios planos. Ele estava disposto a realizar os planos de Deus. Preocupação é pecado se você é filho de Deus. Toda a nossa inquietude e preocupação surgem quando excluímos Deus de nossos planos. Eis aí algo que devemos lembrar quando falamos em preocupação. Enfrentamos preocupações naturais todos os dias de nossas vidas. Mas, em vez de nos martirizarmos e nos inquietarmos, precisamos discernir entre o que podemos fazer com a ajuda de Deus e o que deve ser deixado nas mãos de Deus. E, sobretudo, precisamos nos lembrar de quem é Deus e o que Ele pode fazer. As contas não se pagam sozinhas, mas servimos a Jeová Jiré, o Deus que provê. A mancha em nosso braço ainda precisa ser examinada e pode até se tornar um câncer, mas servimos a Jeová Rafá, o Deus que cura. Há muitas coisas legítimas com que se preocupar, mas servimos ao El Shaddai, o Deus Altíssimo. Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. Tome essa palavra para si. Ele disse: tereis e não podereis ter. Os problemas surgem nesse mundo terreno, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Se tivermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não estaremos sozinhas. Nunca estamos sozinhas. Quando a vida aparece, rugindo em nossa direção, ameaçando soprar, bufar e derrubar nossa casa, podemos descansar em paz, porque vivemos dentro de uma grande fortaleza, porque estamos escondidos sob as asas do Altíssimo, porque temos um irmão mais velho bem ao nosso lado e ele está arregaçando as mangas. Por esse motivo, podemos deixar para trás nossa preocupação. Não porque não haja nada com que nos preocuparmos, mas porque temos alguém que pode lidar com ela muito melhor que nós. 3 passos para a vitória. Paulo tinha todas as razões para se preocupar quando foi jogado em uma prisão de Roma e esperava uma possível sentença de morte. Todavia, em vez de escrever aos Filipenses uma história de lamentos, escreveu uma incrível epístola de alegria. Essa carta inclui uma passagem que tem sido útil para mim quando tento aprender a evitar as preocupações. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo escreveu: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nessa passagem, encontramos 3 passos resumidos e práticos para triunfar sobre a preocupação. 1. Não estar inquieto por coisa alguma. 2. Apresentar em oração todas as coisas. 3. Ser agradecido por tudo. Quando Paulo escreveu essas palavras, não estejais inquietos por coisa alguma, ele quis dizer literalmente, nem por uma coisa sequer. Nada, nem por nossas famílias, nem por nossas finanças, nem por nosso futuro, nem por nosso passado. É importante que alguém como eu ouça, pois a preocupação é um hábito traiçoeiro. Permita apenas uma preocupação e atrás dessa virá outra, depois outra. É melhor cortá-la pela raiz, não estar inquieta por coisa alguma. Ocorre que a única forma de se beneficiar daquela primeira regra é executando a segunda, orar por todas as coisas. E Paulo quis dizer literalmente cada uma delas. Não há nada que seja tão grande ou tão pequeno que não possa ser apresentado ao coração do Pai. Corrie ten Boom escreveu assim: uma preocupação pequena demais para ser apresentada em oração é também pequena demais para se tornar um peso. A compreensão dessa verdade tem sido grandemente útil para mim. Uma das maneiras pelas quais Deus me libertou do meu modo ansioso de viver foi a oração. Ideia recente, hein? Especialmente para alguém que passou a maior parte da sua vida dominada pelo seguinte princípio: por que orar quando você pode se preocupar? Veja o que fiz. Em vez da obsessão mental com os meus problemas, comecei a transformar conscientemente minha preocupação em oração. Em vez de me preocupar pensando, e se meu marido sofrer um acidente enquanto estiver na estrada? Eu orava, querido Jesus, esteja com o John enquanto ele dirige o carro hoje. Em vez de dizer a mim mesma, se eu não terminar essa roupa, Jéssica vai ficar muito desapontada. Eu falava com Jesus, Senhor, Tu sabes o quanto essa roupa significa para Jéssica. Isso pode parecer banal e excessivamente simplista, mas algo nessa pequena atitude pôs fim à escravidão. Em vez de alimentar e treinar minhas inquietações, comecei a transferi-las ao Senhor. Gradualmente, vi que a ansiedade crônica perdera sua força sobre mim. Como você pode ver, a inquietação exalta o problema, mas a oração exalta a Deus. Nossos problemas parecem opressores, pois permitimos as coisas dessa vida se mostrarem maiores aos nossos olhos do que as coisas eternas. Relata Selwyn Hughes em Everyday Light. As menores moedas, quando seguradas próximas aos olhos, podem encobrir o sol. Talvez por esse motivo Paulo concluiu seu preceito sobre a preocupação com a última parte de sua recomendação crucial. Sejam agradecidos por tudo. Olhe para tudo que Deus tem feito, conforme as palavras do antigo hino. Conta as bênçãos, dize quantas são. Se não formos gratos pelo que Deus fez no passado e no presente, não teremos fé para crer em Deus com respeito a coisas do futuro. A gratidão é importante, pois ela tem poder para mudar nossa postura. Quando estamos dispostas a agradecer a Deus por tudo, não apenas por algumas coisas, agradecer conscientemente, mesmo quando não nos sentimos muito gratos, algo na nossa vida começa a mudar. Começamos a ver a vida como Cristo a vê, com mais oportunidades que obstáculos. E quando vemos a vida pelos olhos da fé, o medo tem que sair.